O título da mensagem de hoje, o título do sermão de hoje, é a pedagogia da graça. Eu peço que você abra a tua Bíblia, por favor, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Estarei fazendo a exposição do versículo 11 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos, de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra, meu Pai. Excelência, sucesso, padrão de qualidade, produtividade, vida extraordinária, são palavras de ordem no nosso tempo. E as pessoas geralmente dão muita importância a isso. A profusão de formações de aperfeiçoamento individual, de mudança de postura, mudança de mentalidade na internet, ela é gigantesca e gera muito dinheiro. E alguns desses aperfeiçoamentos, alguns desses treinamentos são muito bons, eles são muito recomendáveis. Eles são treinamentos ótimos, excelentes, para a gente poder qualificar a nossa vida. Porém, apenas os treinamentos, apenas essas formações, elas não são suficientes para termos uma vida de excelência, porque a sociedade é decaída. A gente vive num mundo onde as contradições elas se estabelecem de maneira bastante contundente. As pessoas são más. As pessoas cometem as suas maldades. Nem tudo sai da maneira como a gente planeja. Então, muitos, em virtude da não observância desse critério, dessa condição da humanidade, acabam se frustrando e desistindo dos seus objetivos. Buscam excelência, buscam qualificação, buscam vida extraordinária, procuram produtividade eficaz, porém, acabam não alcançando. Porque encontram um contraste muito forte na sociedade, muito contundente, que os impedem de ter essa vitória, né? Os impedem de ter esse ganho. A sociedade que Tito estava evangelizando era muito difícil. A missão de Tito, ele está na ilha de Creta, a missão dele era uma missão muito árdua, era uma missão muito difícil. Os cretenses, eles eram conhecidos pela sua postura devassa, avarenta, mentirosa, indomável e preguiçosa dos seus cidadãos. Eles eram conhecidos no mundo grego por essas características. Então, Paulo plantou uma igreja na ilha de Creta, ele manda Tito para aquela igreja, para poder cuidar daquela igreja e evangelizar aquele povo que tinha essas características. Epimênides, um grande filósofo grego, considerado um dos 7 homens mais sábios da cultura grega, ele vai afirmar que os cretenses eram arrogantes, traiçoeiros, gananciosos e amantes do prazer. Então vamos começar a pintar o quadro daquele lugar. Daquele lugar que precisava ser evangelizado. Havia uma igreja ali, haviam pessoas que precisavam ser qualificadas na sua vida cristã, e essas pessoas elas tinham como característica social esse comportamento. Platão dizia que ser mais esperto que um cretense era ser mais esperto que um patife. Então, o cara que se achava melhor que o cretense, achava que era mais esperto, que era mais malandro que o cretense, era pior que um patife, segundo as palavras de Platão. Políbio, historiador grego, disse a respeito deles que estavam constantemente envoltos em insurreições, matanças e guerras destruidoras, eram ávidos por dinheiro, extremamente enganadores e violentos. Vamos lá evangelizar lá essa galera?
vamos pregar o evangelho, o evangelho é para todas as pessoas. Todas as pessoas precisam ver esse evangelho. Vamos pregar o evangelho para essa gente? Havia um termo no mundo grego que dizia quando uma conversa, sabe aquela conversa chula? Aquela conversa desagradável? Aquela conversa impublicável, aquela conversa baixa? Quando as pessoas estavam tendo esse tipo de comportamento, esse tipo de diálogo, havia um termo no mundo grego que eles diziam que eles estavam kretizin. Significa que eles estavam conversando como os cretenses conversavam. Fala assim, pô, você está falando igual os cretenses aí, cara. Vamos melhorar o nível da conversa, que a conversa de vocês está igual à conversa dos cretenses. Quando alguém era muito mentiroso, no mundo grego, quando o cara era conhecido... Você conhece a pessoa mentirosa? O cara que é mentiroso? A gente conhece, você sabe que o cara mente descaradamente. Quando alguém era muito mentiroso, ele falava assim, esse cara está cretando. Eu falava assim, esse cara, você está mentindo descaradamente. Eu falava assim, cara, você é um mentiroso descarado. Lá no mundo grego falava assim, você está cretando. Porque os cretenses, eles mentiam descaradamente. A palavra sincretismo vem de sincretenses. Nessa ilha confluía toda sorte de cultos, religiões, filosofias e linhas de pensamento. Ou seja, ali era tudo uma bagunça. Um pensava um negócio, outro pensava o outro, sincretizava, misturava um elemento de uma cultura com a outra, misturava um elemento de uma religião com a outra, ou seja, era um caldeirão daquele, me perdoe a palavra, dos infernos. Era assim que funcionava lá na igreja de Creta. E a palavra cretino, ela tem origem na associação dessa ilha, né? Uma palavra, uma ofensa que a gente usa hoje. Nós temos que chamar alguém de cretino, está relacionado a Creta. O comportamento do camarada que vivia em Creta era o comportamento de um cretino. Essa era a igreja que Tito precisava discipular. Essas eram as pessoas que eles precisavam discipular. Então, Paulo está escrevendo para Tito, está falando assim, Tito, fala para esses caras o seguinte, ó, vocês não têm sucesso não, gente. A vida de vocês não é uma vida de sucesso, não. A vida de vocês é uma vida medíocre. Vocês podem achar que vocês são bem-sucedidos. Vocês podem achar que vocês estão bem de vida, mas vocês, na verdade, são miseráveis. O comportamento de vocês não condizem com uma postura de sucesso. O comportamento de vocês não condiz com a postura que agrade a Deus. É isso que Paulo está falando para Tito. Avisa para esse pessoal aí da igreja, instrui ele, instrui os idosos, instrui as mulheres. Se você for ler o capítulo 2, você vai ver isso. Instrui os idosos, instrui as mulheres, instrui as jovens, as senhoras casadas. Você também, Tito, você também. Você tem que ter alguns comportamentos que são condizentes com a palavra de Deus. Instrui essas pessoas de forma adequada para que eles possam ter uma vida de sucesso, porque a vida deles não é uma vida de sucesso. Essa sociedade não é referencial de sociedade sadia. Muito pelo contrário, essa sociedade cretense é um referencial de uma sociedade fracassada. Então eles precisavam reformular suas bases. Eles precisavam reformular as suas posturas. Eles precisavam reformular os seus comportamentos para que eles pudessem ter sucesso, para que eles pudessem ser identificados como uma igreja que realmente produzisse frutos dignos para o reino de Deus. Então, em virtude disso, Paulo escreve a Tito, e ao escrever a Tito, ele vai apontar o caminho para que aquela igreja ela tenha um comportamento e uma postura excelente. E este caminho é a graça de Deus. Porque ele vai dizer que a graça de Deus nos ensina a termos uma vida de excelência. Que a graça de Deus, ela é ensinadora. A graça de Deus, ela é pedagógica. A graça de Deus ensina homens e mulheres de todas as culturas, de todos os tempos, de todas as épocas, a termos uma vida de excelência. Você não quer ter uma vida de excelência? Eu quero ter uma vida de excelência, gente. Eu não quero ter uma vida medíocre, não. Eu quero ter uma vida de excelência. Eu não quero viver na mediocridade. Eu quero que as minhas posturas sejam posturas que produzam coisas eficazes.
Mas hoje eu aprendo junto com você na palavra de Deus que para que a gente possa ter uma vida de excelência, a gente precisa ser ensinado pela graça dele. O meu propósito nesta manhã é que possamos ser educados na palavra de Deus para desenvolvermos atitudes que qualifiquem a nossa existência para a glória dele. Vamos para o texto? A gente poder entender o que Deus quer comunicar conosco nesta manhã, versículo 11. Porquanto a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, ocorreu uma espécie de epifania. Ela se apresentou, ela apareceu, tornou-se claramente conhecida a todos os homens. A graça de Deus, ela tem como essa característica de se apresentar a nós, de se colocar como aquela que irá iluminar a nossa mente. Se você está aqui hoje, de pé, crente em Cristo Jesus, é porque Deus exerceu graça na tua vida e iluminou a tua mente para chamar para junto dele. A graça de Deus, ela nos ilumina, abre a nossa mente assim, ó, pum. Ela joga luz em meio à escuridão. Ela apareceu, aqui ele vai dizer que ela se manifestou. Ela, como se Jesus, o mesmo termo que ele usa aqui no grego, para se referir à manifestação da graça de Deus, ele usa para as aparições do Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento e do Cristo no Novo Testamento. É a epifania. É Jesus se manifestando. Então a graça de Deus, ela se manifesta a nós. Ela se manifesta àqueles que são de Deus, para serem instruídos na palavra de Deus. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, para todo mundo. Para os devassos aí de Creta também. Para esse pessoal aí, os cretinos, é para os cretinos também. A graça de Deus é para todo mundo, porque ela qualifica a existência. A graça de Deus nos ensina a termos uma vida de excelência. Mas você fala assim, eu estou vivendo uma dificuldade aí, a minha vida não está boa não. A graça de Deus nos ensina a termos uma vida de excelência. Eu estou passando por dificuldade financeira, está difícil devendo o SPC e o Serasa. A graça de Deus nos ensina a termos uma vida de excelência. Eu estou com problema na minha família, estou com problema na minha casa, o meu filho está revoltado, o meu casamento está acabando, a minha família está desestruturada, a minha vizinhança não é uma vizinhança legal. A graça de Deus nos ensina a termos uma vida de excelência. A palavra de Deus está escrita aqui. Porquanto, versículo 11, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Olha o que está falando. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Ou seja, a mesma palavra que ele vai usar aqui é a palavra que se relaciona à pedagogia. Daí o título do sermão de hoje, a pedagogia da graça. A graça de Deus se manifestou educando-nos de forma pedagógica. Isso significa conduzindo-nos passo a passo. O que é a pedagogia? É um conjunto de métodos, instruções, conhecimentos, planejamentos, projetos que dá o passo a passo da educação do indivíduo para que a relação ensino-aprendizagem se dê de forma eficaz. Isso é a pedagogia. A pedagogia atua dentro desse processo. Ela dá o passo a passo. Vou te dar aqui o layout, o script. Vou te dar o passo a passo de como você deve proceder para você ser ensinado, para você ser educado e para você absorver esse conhecimento. Ele vai dizer que a graça de Deus atua de forma pedagógica na nossa vida. Ela atua de forma instrucional. Ela nos conduz, ela nos guia, ela nos leva adiante. Ela dá a direção à nossa vida. Então, se hoje você tem um foco, se hoje você tem um objetivo, se hoje você tem um projeto de desenvolvimento pessoal na casa de Deus, isso se dá pela graça de Deus. A graça de Deus, ela nos educa. Ela nos leva adiante. Ela nos conduz a desenvolvimento de comportamentos que são agradáveis a Deus e nos tornam a nossa vida excelente. E qual é o primeiro comportamento que a gente fica aqui? Vamos dizer assim, qual é a primeira premissa que a graça de Deus traz na vida das pessoas? Ele vai dizer
Porquanto, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, a graça de Deus, ela se manifestou, ela atua de forma pedagógica na nossa vida para promover em nós santificação. Esse é o primeiro ponto. Para promover em nós santificação. Educando-os para quê? Para, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O grande teólogo nascido nos Países Baixos, Luiz Berkhoff, ele vai definir a santificação como a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pelo qual ela liberta o pecador justificado da corrupção do pecado, renova toda a sua natureza à imagem de Deus e o capacita para praticar as boas obras. Isto é santificação. E esta santificação, ela nos leva, ela nos faz olhar para trás. É isso que ele está falando aqui, ó. Renegada às paixões mundanas. Você olhar para trás. Eu e você, nós olharmos para a nossa vida e ver aquilo que ficou no passado. E principalmente ver aquilo que ficou no passado ainda tem reflexo na nossa vida hoje. É renegar as paixões mundanas. Ou seja, o que são as paixões mundanas? O que é impiedade? Renegada a impiedade e as paixões mundanas. O que é impiedade? A impiedade é o descrédito em relação a Deus. É fazer pouco caso de Deus, é não levar Deus a sério. É identificar as crenças que são erradas. Isso é impiedade. Ele fala, a graça de Deus atua de forma pedagógica, de forma educadora na vida de todos os homens, trazendo excelência para que a gente possa renegar a impiedade. É identificar as nossas crenças erradas. Identificar aquilo que a gente acredita que não esteja de acordo com a Sagrada Escritura. Identificar, vamos dizer assim, as nossas crendices, as nossas simpatias, os nossos comportamentos que estão relacionados mais ao senso comum do que a palavra de Deus. É identificar aquilo que está inadequado na nossa vida para poder ser renegado. Esse que está falando, renega a impiedade. O que é impiedade? É o que eu acredito. Eu acredito desse jeito. A palavra de Deus fala que tem que ser do jeito. Mas eu acredito do meu jeito. O teu jeito está errado. O jeito está errado. E o texto nos orienta que a gente precisa renegar essa impiedade. Renegar as impiedades e as paixões mundanas. Renegar o desejo excessivo por poder. A gente vive numa sociedade onde o sucesso está relacionado a poder. As pessoas que têm sucesso, as pessoas que têm excelência, elas são classificadas como pessoas poderosas. Como pessoas que trazem um domínio, trazem uma imposição sobre outras pessoas. São pessoas que exercem poder. Se a gente fosse referenciar o nosso padrão de sucesso em relação à questão de ter poder, à questão de ter domínio sobre mecanismos sociais, então, me perdoe, Jesus Cristo foi um fracassado. Se o referencial de sucesso nosso foi esse, me perdoe, mas Jesus Cristo foi um fracassado. Ele foi perseguido, ele não tinha onde morar, ele vivia de oferta, tinha 12 lá que seguia, na hora do bicho pegar, 11 meteram o pé e um foi lá e entregou ele. Qual o poder que esse Deus encarnado tinha? Pensando de maneira sociológica, né, de maneira natural. Qual o poder que esse Deus encarnado tinha? Então, renegar as paixões mundanas é renegar a sanha de poder. É renegar a ideia de que eu preciso ser poderoso. Nós precisamos ser poderosos, sim, mas nós precisamos ser poderosos com o poder de Deus agindo na nossa vida para que a glória dele possa se manifestar no nosso meio. Este é o poder. Assim, eu sou poderoso. Eu sou poderoso. Sabe por que eu sou poderoso? Porque eu estou passando pela dificuldade, mas Deus está comigo. O poder de Deus está presente na minha vida. E esse é ter poder. O poder de Deus está presente. A pessoa olha para mim e fala assim, isso aí, como o Darcy Ribeiro falava, isso aí é ninguémzada. O Darcy Ribeiro falava que no Brasil a gente tem 3 classes sociais. O rico, a classe média e a ninguémzada. Eu falava isso até de forma pejorativa, mas depois eu entendi esse contexto. Enfim, vou nem aprofundar isso.
isso aí é classificado como ninguémzada. Aí você fala assim, não, mas ele tem poder. O poder de Deus está sobre a vida dele. Ele é poderoso. Por que ele é poderoso? Porque Jesus Cristo está junto dele. Este é o poder. Renegar as paixões mundanas, renegar as impiedades, o amor ao dinheiro. Uma sociedade que qualifica o sucesso com o amor ao dinheiro, ama mais o dinheiro do que as pessoas, dá mais importância à matéria do que ao indivíduo. Uma sociedade que é qualificada pela agressividade, então as paixões mundanas estão relacionadas à agressividade. Porque as pessoas acabam se confrontando, acabam sendo agressivas umas com as outras. Acabam tendo comportamentos que não são comportamentos cordiais, mas são comportamentos que machucam. São comportamentos que fazem com que outros sejam prejudicados em virtude desse comportamento. Uma sociedade pautada na vaidade, né? Você abre o Reels e o TikTok do Instagram, o que a gente vê ali? Pessoas extremamente vaidosas expressando, né? Vamos dizer assim, as suas características. O cara está lá e como você fala assim, beleza, ele é o meu influencer, ele está me influenciando. Mas qual é a mensagem que ele está trazendo para mim? É a mensagem de vaidade. O cara é vaidoso. Aparecem uns negócios absurdos, assim, umas coisas bizarras. Você fica olhando, você fala, meu Deus do céu, como é que pode ver um negócio desse? Eu boto assim, descurtir. Agora estão mandando mensagem assim, você gosta de ver conteúdo desse jeito? Eu boto, não. Para não aparecer mais. Eu gosto de ver? Não gosto não. Eu não gosto de ver nada disso, não. E a desonestidade. Isso é renegar paixões mundanas. O processo de santificação faz com que a desonestidade seja renegada. Então é fazendo que a gente olhe para trás e direcionando a gente a olhar para frente. Olha o que ele está falando. Educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivemos no presente século, ou seja, olhando para frente, olhando para trás e renegando, e agora olhando para frente e qualificando nosso comportamento, vivendo no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Então, o que é viver no presente século de forma sensata, justa e piedosa? Primeiro, tendo nossos impulsos e as nossas reações sob controle. Uma pessoa sensata é uma pessoa que se controla. É uma pessoa que tem controle emocional. Eu sei que é difícil a gente ter controle em alguns momentos. Eu sei que é difícil. Principalmente a pessoa que se quer mais nervosinho. Eu sei que é difícil a gente ter controle. Mas uma pessoa sensata é uma pessoa que se controla. É uma pessoa que age de forma correta, de forma íntegra, que honra os demais, que tem fervor e adoração a Deus. Isso é pessoa sensata, íntegra, justa e vive de forma piedosa. O que é a piedade? É o fervor e a adoração a Deus. Isso é ser piedoso. Fala assim, o indivíduo é uma pessoa bastante piedosa. Por quê? Porque ele tem temor, fervor e adoração a Deus. Isso promove em nós santidade. Então, o conselho que Paulo está dando para esta igreja, o conselho que Paulo dá para nós nesta manhã, é que a gente precisa romper totalmente com as inclinações que nos prendem ao passado sem Cristo. É renegar as paixões, é romper totalmente. É falar assim, isso aqui é uma inclinação que eu trouxe da época que eu não tinha Cristo no meu coração. Mas agora Cristo habita no teu coração, então você rompe, você joga fora para ter uma vida de excelência. Joga fora, fala assim, vou arrancar, vou renegar. Renegar é você deixar para trás, é você não ter mais contato com aquele tipo de situação. E procurar ser ensinado pela graça divina a fim de conduzir uma vida de forma exclusivamente cristã, para que no presente século possamos viver de forma sensata, justa e piedosa. Procurar ser ensinado pela graça divina a fim de conduzir uma vida de forma exclusivamente cristã. Porque a graça de Deus nos ensina a termos uma vida de excelência. Então, eu estou muito preocupado com isso. Por quê? Porque a gente procura excelência o tempo todo. A gente procura qualificar as nossas existências. Mas essa existência, ela precisa ser qualificada pela graça de Deus. E a graça de Deus nos leva a conduzir uma vida de forma exclusivamente cristã, de maneira justa, santa e piedosa. Esta é a orientação para a igreja.
Por quê? Porque Jesus, quando ele morre na cruz, ele nos dá plenas condições para que a nossa carnalidade seja vencida e a gente tenha uma existência que agrade a ele. Sabe por quê? Porque quando ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue por nós. E quando ele derramou o seu sangue por nós, esse sangue nos santificou. Isso significa que nós já somos santos. É uma posição. Nós já estamos posicionados diante de Deus como santos. Nós já estamos posicionados diante de Deus como escolhidos dele. E aquele que é escolhido de Deus, aquele que é santificado por Deus, aquele que é transformado por Deus, ele procura viver uma vida de santificação. Então, em primeiro lugar, para que nós possamos ser ensinados pela graça de Deus para termos uma vida excelente, para termos uma existência excelente, a gente precisa de santificação. Mas não é só isso, essa graça, ela também nos ensina a perseverança, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ontem eu escutei aqui na igreja um testemunho, que esse testemunho falou bastante no meu coração. Uma pessoa ontem na apresentação falou que ela aguardava um milagre. Mas ela disse nessa apresentação que ela havia sido instruída por alguém que enquanto ela estava aguardando aquele milagre, ela não precisava ficar parada, não tinha que ficar parada. Ela tinha que estar agindo, ela tinha que estar caminhando. Então, quando Paulo fala para aguardar a bendita esperança, ele está dizendo que a gente precisa olhar para esse alvo com paciência, modificando o nosso viver e esperando o cumprimento da promessa, ou seja, confiando. É ter perseverança. É aguardar a bendita esperança de Deus para ter perseverança. Para perseverar em seguir a Deus. É isso que ele está falando. Aguardem, mas vocês aguardem trabalhando. Aguardem agindo. Aguardem de maneira perseverante para que Deus possa completar a boa obra na vida de vocês. E aguardar de forma perseverante significa que a gente precisa olhar para o futuro. Aguardar de forma perseverante é você olhar para o futuro, é você enxergar um futuro de bênção na tua vida, é você enxergar um futuro de restauração, é você enxergar um futuro de milagre, um futuro de cura, é você enxergar um futuro andando junto com Jesus, é você enxergar um futuro de sucesso, mas um futuro de sucesso porque Deus se faz presente na sua vida, é aguardar a bendita esperança de Deus, é ter perseverança. Mas ter perseverança em muitos aspectos é difícil, gente. É difícil ter perseverança. É difícil ter perseverança quando a crise cai, a crise bate. É difícil ter perseverança quando vem a doença. É difícil ter perseverança quando o marido quer ir embora, quando está rolando crise no casamento. É difícil. Então, para que a gente possa ter perseverança, a gente precisa se valer de alguns mecanismos. O primeiro deles, compartilhar das angústias. Isto é muito importante, a gente compartilhar das angústias. Compartilhar das angústias com pessoas experimentadas e confiáveis. É compartilhar, falar assim, ó, cara, eu vou largar tudo. Já aconteceu isso com você? Eu vou largar tudo, eu não quero mais, eu vou abandonar, eu vou embora. Eu não consigo mais aguardar a bendita esperança e a manifestação do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para mim está muito difícil, eu não consigo mais aguardar. Mas é compartilhar com pessoas experimentadas para que a gente possa receber conselhos necessários para poder perseverar na fé. É você procurar uma pessoa e essa pessoa falar assim, eu estou contigo. E essa pessoa pode ser eu e pode ser você também. Alguém procurar a gente e falar assim, não. Você não vai abandonar não, porque eu estou com você, porque eu sou a igreja do Senhor. E você é a igreja do Senhor comigo, e nós vamos perseverar juntos para poder viver com Ele eternamente em glória. É aguardar a bendita perseverança de Deus. Batalhando pela família. Perseverar é batalhar pela família. As pessoas estão desistindo das suas famílias. As pessoas estão desistindo dos seus filhos. As pessoas estão entregando seus filhos de forma
que a sociedade cuide e no final o filho faz um monte de atrocidade. Não vou pormenorizar, mas o filho faz um monte de atrocidade e o pai fica falando assim, eu não sei por que isso aconteceu. Eu não sei por que isso aconteceu. Eu não entendo por que isso não aconteceu. Então, ter perseverança, aguardar a bendita esperança de Deus, significa batalhar pela família, batalhar pelos nossos, batalhar pela nossa casa, batalhar por aqueles que a gente ama. Porque quando a gente batalha como aquele que a gente ama, a gente escuta testemunhos como escutamos ontem, de pessoas que estavam perdidas e foram alcançadas pela graça de Deus. Porque Deus regenerou, Deus transformou, Deus modificou. E se Deus regenerou, Deus transformou, Deus modificou, Ele tem poder para regenerar, transformar e modificar a tua casa e modificar a tua família. Aguardar a bendita esperança de Deus. É isso, aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é qualquer Senhor, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a manifestação da glória dele. Está sendo oferecida para a igreja. Isto é oferecido para a igreja possa qualificar a sua vida de forma excelente. Perseverar significa resistir às tentações. Resistir às tentações do diabo. Resistir às tentações que se colocam diante da gente para a gente poder cair, para a gente poder não continuar, para a gente não poder ir em frente, para a gente não poder alcançar a promessa, para a gente não poder ter excelência na nossa vida. Resistir. Se a tentação passa por aqui, a gente vai passar por lá. Se a situação se coloca diante de nós aqui nessa questão, eu vou para aquele lado de lá, porque eu tenho que resistir à tentação. Se eu for bater de frente com a tentação, eu vou perder, então eu preciso resistir à tentação. E exercer humildade. Ser humilde na tomada de decisões, para que Deus possa nos abençoar. Então, como que a gente persevera? Buscando em Deus o conhecimento da sua palavra revelada. Por quê? Quando você tem relacionamento com alguém, por que você continua? Você que é casado, por que você continua casado? Você que é filho e está dentro da casa do seu pai, por que você continua na casa do seu pai? Ou na casa da sua mãe? Você que tem uma relação afetiva com um determinado grupo, por que você continua naquele determinado grupo? Perguntas que a gente faz. A gente continua, a gente persevera, a gente dá mais um passo, porque a gente tem intimidade. Porque a gente percebe que vale a pena continuar. A gente percebe que vale a pena prosseguir. Que a intimidade que você tem com aquela pessoa, com aquele grupo, é tanta que você olha para aquele grupo e fala assim, não, a minha existência sem essa pessoa ou sem esse grupo não vai ser legal. Eu preciso perseverar em seguir, estar junto desse grupo. E a gente persevera com Jesus, tendo intimidade com Jesus. A intimidade com Jesus vem através da sua palavra revelada. É aí que a gente vai ter intimidade com Jesus. Você só conhece Jesus, só conhece alguém tendo intimidade. E a gente conhece Jesus através da sua palavra. Mas não é só conhecer, é praticar também. Porque quando a gente conhece, a gente aprende, é o que a gente faz? A gente pratica, comprometendo-se a praticar a palavra de Deus em todas as suas circunstâncias. Em todas as circunstâncias, comprometendo-se a praticar a palavra de Deus. A gente vai perseverar, aguardar a bendita esperança e a manifestação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não é aguardar aqui de braços cruzados, é aguardar comprometido com Ele, praticando a palavra dEle. Perseverar. Aí a vida vai ser, então ele está dando passo a passo aqui, ele está sendo pedagógico. Ele está dando passo a passo. Primeiro, santificação. Segundo, perseverança. Quer ter vida de excelência? Primeiro se santifica, depois você persevera. E persevera como? Adorando a Deus com prazer, alegria e disposição voluntária. Então você persevera com adorando a Deus, tendo prazer em adorar a Deus, tendo alegria em adorar a Deus e disposição voluntária para adorar a Deus. Hoje nós aprendemos no nosso discipulado que a igreja, ela é a igreja do Deus vivo. Deus está presente no meio da igreja.
Pessoas precisam entrar nessa igreja e entender que Deus se faz presente no meio de nós. Sair daqui e falar assim, realmente Deus está presente ali. E Deus está presente na igreja quando os crentes se voltam em adoração na igreja. E quando a gente se volta em adoração com o nosso coração fervoroso em busca de Deus, Deus manifesta a sua graça, manifesta a sua bênção, manifesta a sua glória para poder nos abençoar. É a qualificação, comportamento diante de Deus, qualificado para que Deus possa exercer as suas bênçãos. E a gente tem condições de fazer isso. Nós somos qualificados para isso, porque Jesus Cristo, ele nos qualificou. Ele pagou o preço da nossa redenção. Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele nos qualificou, nos tornando livres. Livres pela graça dele. E essa liberdade que nós temos em Cristo, essa ausência de escravidão, essa liberdade, essa força que nós temos em Cristo, ela nos impulsiona a perseverar para vivermos um dia com Ele eternamente em glória. É a liberdade que Jesus Cristo nos dá para podermos perseverar e termos a nossa vida, a nossa existência qualificada de maneira excelente. Então, a pedagogia da graça, o ensino da palavra de Deus, a graça nos ensina a gente, em primeiro lugar, ela nos impulsiona a ter santificação, em segundo, ela nos impulsiona a ter perseverança, e em terceiro lugar, ela nos impulsiona a nos dedicarmos às boas obras. Versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós. Então, Jesus se entregou por nós, a fim de nos remirmos, ou seja, de nos libertar da escravidão do pecado, de toda a iniquidade, e purificar para si, ou seja, limpar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, ou seja, dedicação para as boas obras. O que é uma pessoa zelosa? É que ele está falando, o cara que é qualificado diante de Deus, ele é zeloso para as boas obras. O que é uma pessoa zelosa? O que você acha que você fala? Fulano é zeloso com aquilo que ele faz. Fulano tem zelo. O que é uma pessoa zelosa? É uma pessoa que deseja ardentemente aquilo ali. Ele gosta tanto daquilo que ele tem zelo com aquilo, né? Tem um cara que é zeloso com o carro dele, né? Já viu o cara que é zeloso com o carro? Fala assim, pô, fulano é zeloso. Ele gosta tanto daquele carro que ele trata aquele carro melhor que a família dele. Ele dá mais dedicação para o carro do que a família, que é uma disfuncionalidade. Mas ele dá dedicação mais para o carro que para a família. Por quê? Porque ele é zeloso. É lutar veementemente para defender, sustentar algo. Ter paixão por fazer. O zeloso é aquele cara que tem paixão. Então o apóstolo Paulo, ele nos orienta que para que a gente possa ter uma vida de excelência, a gente precisa ter paixão por fazer as boas obras. Olha que coisa interessante. Precisa ter paixão, zeloso para as boas obras, porque as boas obras, elas são evidência da nossa salvação. As pessoas, elas vão olhar para a nossa vida e vão enxergar Jesus Cristo em nós a partir das obras que a gente está praticando. A partir da maneira como a gente está comportando, a partir do método que a gente está trazendo. E essas boas obras nos levam a ter consideração para com o outro. Boas obras é isso, é você ter consideração para com o outro. É você ter boa vontade. É você ter prontidão, é você ter voluntarismo, é ser voluntário a praticar as boas obras. Porque essas boas obras, elas dão testemunho para os descrentes. Essas boas obras nos levam a promover ações que dão testemunho para os descrentes. É o cara que é descrente fala assim, ó, esse aí, ó, você é crente mesmo, hein? Você tem uma vida de excelência. A tua vida é referencial para mim. Eu respeito você, porque você dá testemunho. E o nosso testemunho vem através das boas obras. É o cara fala assim, ó, fala assim, não, esse aqui realmente tem o meu respeito. Esse aqui realmente eu vejo nele uma qualidade, uma excelência na vida dele, porque ele pratica boas obras. E as boas obras que não somente dão testemunho para os descrentes, mas elas agem com misericórdia e piedade, tornando inspiração para os crentes. É o discipulado, é a pedagogia, é você chegar na casa de Deus e falar assim,
fulano realmente é um exemplo para mim. Paulo não diz, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Eu olhar para a vida do fulano e falar assim, eu vou modelar a vida dele, porque a vida dele é um exemplo de boas obras. A vida dele é um exemplo de piedade. A vida dele é um exemplo de dedicação à causa do próximo. É um exemplo de altruísmo. E essas boas obras nos levam a assistir aos necessitados para que Deus seja glorificado. Para que nós não venhamos ser conhecidos como um povo mesquinho, como um povo voltado para dentro, mas que nós venhamos ser conhecidos como um povo amoroso, como um povo que ama, como um povo que cuida, como um povo que se preocupa, como um povo que assiste os necessitados, que Deus seja glorificado nessas bênçãos. É a pedagogia da graça. Assim como Jesus nos amou, dando exemplo na sua morte de cruz, Ele nos dá a condição para que a gente possa amar ao nosso próximo, nos dedicando integralmente. Então, para que nós possamos ser ensinados, pela graça de Deus, a termos uma vida de excelência, a instrução na palavra de Deus hoje nos orienta que a gente precisa percorrer esse caminho. A gente precisa ter a nossa vida santificada, a gente precisa perseverar e seguir a Deus, e a gente precisa ser reconhecido como aqueles que praticam as boas obras. Deus será glorificado no meio da igreja, Deus será glorificado no mundo, e a igreja fará a diferença e cumprirá a sua missão de forma eficaz. As pessoas afluirão para a igreja porque verão a igreja com excelência. Porque a igreja exercerá excelência no meio da sociedade. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus.